manhã que se levanta ao sol, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Enquanto eu gravava lá em Neápolis, naquele porto de uma das chegadas de Paulo de navio, na segunda viagem dele, eu estava falando justamente sobre isto. O que motivava um homem como aquele a fazer aquelas coisas? Por que prêmio? Por que remuneração? Por que pagamento? Ele não estava procurando glória. Ele não tinha as obsessões de Alexandre, que queria se imortalizar com seu nome na história, e nem as ambições de todos quantos quiseram grandeza humana. Nada disso era procurado. Ele simplesmente teve um encontro com o absoluto, e que o esmagou, que o acachapou de verdade. Não com uma doutrina, não com uma ideia, não com um pensamento, não com uma preferência. Foi contra todas as preferências dele que ele foi constrangido, que ele foi escravizado, é a palavra que ele usa. Foi feito doulos, escravo da orelha furada, com um dono, sem direito a nada, assim que ele se sentia em relação a Cristo Jesus. E vocês, se lerem o livro de Atos, que anda esquecido pela maioria e pela igreja, vão ver do que esse pessoal era feito. E vocês veem que ele se converte no caminho de Damasco, fica uns dias com Ananias, Barnabé lhe dá a guarita, e a guarida que Barnabé lhe dá o introduz parcialmente junto aos irmãos que não criam nele, porque antes ele era apenas um terrível perseguidor, um doicode, desgraçado de tantos quantos criam em Jesus, de modo que não criam nele, mas ele vai dando testemunho. E logo nos primeiros dias de testemunho, ele já é ameaçado de morte pelas autoridades locais, agora em Damasco, e ele tem que fugir num cesto pelas muralhas de Damasco, e acaba indo se refugiar na Arábia, onde ele fica 3 anos, sem dar testemunho, sem pregar, sem falar com ninguém, em silêncio, processando o que nele acontecera, entendendo o que as escrituras do Antigo Testamento diziam sobre Jesus, e o que ele próprio, como diz ele, não recebeu por revelação de carne e sangue, nem por instrução dos apóstolos em Jerusalém, mas por revelação de Jesus. Depois daqueles 3 anos é que ele sai, e ele vai até a Síria, a uma cidade chamada Antioquia da Síria, onde havia alguns irmãos numa comunidade bastante eclética, do ponto de vista étnico e cultural, e com muita gente boa que tinha conhecido pessoalmente a Jesus. Ali ele e Barnabé pregam, dão testemunho, ensinam. Ele é um homem culto do ponto de vista do judaísmo, do ponto de vista da cultura grega, da filosofia grega, polimorfo nos seus saberes, e agora totalmente focado em Jesus, de maneira que o mero abrir da boca dele já revela a todo mundo que eles estão na presença de um ser humano singular. E essa singularidade atrai atenções. Depois de um tempo ele diz: não é bom que a gente fique aqui em Antioquia, nesse ninho de confortos. O evangelho, segundo as profecias que ele já tinha entendido, tinha que ser luz para todos os gentios, pregação da palavra para todo mundo, em todos os lugares. Essa era a convicção. Então ele e Barnabé saem
e começam a pregar, sair de cidade em cidade. Vocês veem que o primeiro lugar que ele prega onde chega é sempre a sinagoga. Na sinagoga ele é logo rejeitado, rechaçado. Aí ele prega para os de fora, vai para uma próxima cidade, direto para a sinagoga, é rejeitado, rechaçado, prega para os de fora. Aí ele chega, por exemplo, aqui na região de Icônio, Derbe, Listra. A gente vem passando por essas regiões e ele é apedrejado de uma maneira tão horrorosa lá, depois que algo diametralmente oposto tinha acontecido. Ele pregou juntamente com Barnabé, e depois ia andando no caminho e viu um homem coxo, e o livro de Atos diz, vendo Paulo que o homem possuía fé para ser curado, disse, em nome de Jesus, põe-te em pé. E o homem ficou imediatamente curado, e aquilo gerou um alvoroço. Eles estavam na frente do templo de Júpiter. O sacerdote de Júpiter, juntamente com o povo, trouxe grinaldas, bois e sacrifícios, e queriam sacrificar a Paulo e Barnabé. Chamavam a Barnabé de Júpiter e a Paulo de Mercúrio, por ser ele o principal portador da palavra. Aí Paulo diz, não, senhores, estamos aqui justamente para que vos convertais dessas coisas. Deus nunca levou em consideração esse tempo de ignorância, mas agora nos visitou com a sua graça, nos dando a conhecer quem Ele é. Mas nem por causa da ignorância de vocês, Ele deixou de derramar todas as bênçãos, todas as graças, todas as maravilhas, concedendo-lhes inclusive a alegria aos corações. Isso é que eu acho lindo, porque Ele não olha para o paganismo como desvestido de graça de Deus. Ele disse, Ele deu graça na natureza, deu graça de sobrevivência e ainda lhes deu alegria ao coração. Muitos de vocês amam suas mulheres, seus maridos, seus filhos. Se não fosse essa graça do amor de Deus derramado sobre vocês, ainda que vocês não o conheçam, a vida não seria possível. Nós estamos aqui só dizendo quem é que faz isso tudo e como é que vocês podem ter uma vida infinitamente mais consciente, abundante e liberta nele. Aí ele para o processo de adoração em relação a eles, e nesse ponto chegam alguns judeus da sinagoga e dizem, esses homens estão pervertendo a lei de Moisés, e vocês vejam como o povo é. O mesmo povo que queria oferecer sacrifícios a eles, dizendo, os deuses em forma de homem baixaram até nós, se juntaram agora aos judeus e apedrejaram Paulo até a morte. Foi tão grave o apedrejamento que Paulo foi tido como morto e jogado do lado de fora da cidade. Aí os discípulos chegaram lá e tocaram nele. Viram que ele estava vivo. Levantaram-no, levaram-no para casa, lavaram-no. E no dia seguinte diz, Paulo no dia seguinte fortaleceu a fé dos irmãos e prosseguiu a sua viagem. De cidade em cidade vai se cumprindo aquilo que Jesus dissera a ele. Eu vou te mostrar o quanto importa sofrer pelo meu nome, com amor e compaixão no coração. É isso que tu vais provar enquanto tu levas a minha palavra. Aí ele, depois de confirmar a fé dos irmãos, em outros lugares, ele volta ao lugar do apedrejamento. Ele quer voltar a Icônio, a Listra, a Derbe. Ele antes retorna até Antioquia, reporta essa situação toda de como os gentios estavam se convertendo. Há um alvoroço, porque havia uma assembleia na igreja de Antioquia formada de judeus e de pessoas de formação gentílica. Aí os judeus ficaram zangados, perguntando se ele ensinava a lei de Moisés aonde ele ia. Ele disse, não, eu ensino o evangelho de Cristo. E quando o amor de Deus entra no coração das pessoas,
elas se constrangem a uma vida que não tem nada a ver com Moisés, tem a ver com a consciência do Evangelho, que é superior a tudo aquilo que Moisés ensinou. Isso gera uma celeuma que o faz ser levado com Barnabé até Antioquia, até Jerusalém, Atos capítulo 15. Lá um concílio se reúne, acusações de um lado, defesas de outro, grande debate, até que Pedro se levanta e diz: vocês não lembram que Deus me usou para ir até a casa de Cornélio, anunciar a palavra a ele não era um judeu, mostrando assim que os gentios, igualmente como nós, a eles foi estendida a graça de Deus? Depois Tiago, irmão de Jesus, fala, dá a eles aquela epístola que era para ser lida de igreja em igreja, de lugar em lugar, onde se diziam coisas básicas, não tão pesadas, exceto uma que tinha uma vinculação um pouquinho mais especial com o judaísmo, que era não comer sarapatel, não comer sangue, nem a carne de animais sacrificadas a ídolos, ainda era um resquício do judaísmo, é uma concessão feita ao judaísmo tão raivoso, e eles já sentiram naquilo um alívio. Aí Paulo parte para Antioquia da Síria, de lá de novo sai com Barnabé para uma segunda viagem. É nessa segunda viagem que ele chega aqui em Neápolis, aonde nós pernoitamos, e chega depois aqui a Filipos. É também nessa segunda viagem que ele se separa de Barnabé, por causa de João Marcos, primo de Barnabé, que tinha saído com eles na primeira viagem e que no meio do caminho, na Panfilha, tinha decidido voltar para Jerusalém e os abandonara. E agora Barnabé queria reincluir a João Marcos no projeto da viagem. Paulo disse: não dá para andar com frouxo. Não é isso que está escrito aqui em Atos, mas é isso que Paulo está dizendo. Não dá para andar com frouxo. Nosso negócio é pega ou é larga de vez. É pedrada, é prisão, é paulada, é cacete, é opressão. Ou nós somos feitos de uma outra constituição, ou não dá para andar com meninos que quando está frio querem ir embora, que não está confortável, eu vou voltar para a casa da mamãe em Jerusalém. Não, comigo não. Se você quiser andar com ele, tudo bem. Comigo, o buraco é infinitamente mais embaixo. A tal ponto que eles se separaram. E Barnabé seguiu com Marcos para Chipre. E Paulo, escolhendo a Silas, prosseguiu para onde? Para os lugares que ninguém queria voltar. Icônio, Derbe, Listra, onde ele quase morrera, firmando a fé dos irmãos em cada um desses lugares. Até que eles pegam em Salmatrácia um navio, circundam a costa e chegam onde nós pernoitamos, em Neápolis, descem ali. E é depois de descerem ali que eles de novo contornam um pouco mais. Para nós de ônibus foi rapidinho, a pé é uma jornada, e chegaram aqui, a Filipos. Quando eles chegam a Filipos, eles estavam procurando um lugar de oração, um lugar de tranquilidade, um lugar de calma, para meditação. É onde eles encontram um riacho, que diz o texto, lhes pareceu bom o lugar para orarem. E eles vieram orar. No primeiro dia, o grupinho deles, e começaram a orar aqui. Quando é no meio do processo, eles encontram uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, hoje na Turquia, e onde também se produzia um material, um pano, uma púrpura aí de cor extremamente boa e cobiçada no mundo antigo. E ela era uma mulher, vocês vejam com que autonomia vivia essa mulher, viajando de cidade em cidade, vendendo os seus panos e os seus produtos. E ela vê Paulo e os demais aqui orando. E diz o texto, e o Espírito Santo abriu-lhe o coração para entender o que Paulo dizia. E quando ela entendeu, ela disse: eu quero. E o que eu preciso fazer? Paulo disse: crê no Senhor Jesus e tu serás salva, tu e toda a tua casa. E ela, uma vez crendo e tendo sido batizada, ela leva Paulo
e seus companheiros para dentro da sua casa e o acolhe. No dia seguinte eles voltam para o mesmo cantinho de oração, de sossego, para depois saírem para os lugares públicos e pregarem. E eles fizeram isso vários dias consecutivos. E todas as vezes que eles saíam, eles ouviam uma mulher que vinha andando atrás deles, falando em voz alta: esses são servos do Deus Altíssimo que vos anunciam o caminho da salvação. Se fosse no meio evangélico neopentecostal brasileiro, a mulher já ia virar profetisa, ia para a televisão dar testemunho, porque o que a mulher estava falando era verdade. Esses são servos do Deus Altíssimo que vos anunciam o caminho da salvação. Mas você veja a diferença entre marketing religioso e discernimento espiritual. Paulo não ficou nem um pouco impressionado com o que a mulher dizia, nem com o fato de que era verdade o que ela falava, porque ele discernia que ela estava possuída por um espírito de adivinhação, cuja origem era maligna. E ela tinha seus senhores que se serviam dela, e ela dava grande lucro a esses senhores, fazendo adivinhação e recebendo por tais adivinhações, por tais profecias. Paulo, então, depois de um tempo, não imediatamente, outra coisa a se observar é a paciência. É de não fazer isso logo de cara. Alguns dias passam e ela repete, até que chega o dia em que Paulo diz: acaba aqui agora este engano. Parou e disse: em nome de Jesus, sai dela, espírito de adivinhação. E a mulher ficou livre, liberta na mesma hora, e criou-se uma celeuma extraordinária, porque os que ganhavam dinheiro com aquela mulher foram procurar os procônsules, as autoridades, para dar queixa de Paulo, dizendo: este homem anuncia costumes que não são os nossos. E, enfim, criaram todos os ardis que puderam para ver se construíam uma situação legal contra Paulo. Com efeito, eles conseguiram alguma coisa com o poder que tinham. E Paulo e Silas foram encarcerados aqui em Filipos, vocês lembram? E à noite, depois de terem apanhado muito, de terem levado muitas chicotadas, com muitos vergões nas costas e no corpo para todos os lados, oravam e cantavam louvores a Deus. Todos feridos, louvando e cantando ao Senhor. Por volta da meia-noite, houve um terremoto. E quando o terremoto aconteceu, diz o texto que foi um terremoto extremamente seletivo. Porque a cadeia não caiu, o teto não desabou, nada de desgraçado aconteceu. Foi um terremoto que tremeu tudo e que as cadeias deles se soltaram. Eles que estavam presos também a uma espécie de pelourinho pelos pés, os grilhões se quebraram e eles se viram livres. E o lugar todo tremeu. E quando o carcereiro viu o que tinha acontecido, a escuridão ali se abater, as lâmpadas se apagaram, o carcereiro disse: eu estou perdido, porque a função do carcereiro era guardar, e ele disse: com o que aconteceu, qualquer presidiário ter-se-á evadido já. E ele já ia pegando uma espada para se suicidar, quando Paulo, na penumbra, viu o que acontecera e disse: não te faças mal nenhum, porque eis que estamos todos aqui. Aí o carcereiro pede uma lâmpada e entra, e encontra Paulo dizendo: calma, calma, nós estamos aqui. E o homem já foi chegando e vendo que tinha algo sobrenatural acontecendo. Tudo tremera devastadoramente, e somente eles tinham ficado livres das suas cadeias e não tinham aproveitado a oportunidade da fuga para evadirem se estavam ali. Ele olhou e disse: escute, o que eu faço para ser salvo? Vocês vejam como não precisou nenhuma pregação. O carcereiro só tinha ouvido aqueles dois loucos que tinham sido castigados, e Paulo, todo ferido de vergões, cantando louvores e orando,
foi só o que o carcereiro ouviu: canções e orações de gratidão, um terremoto e uma libertação seletiva. Ele, que não era idiota, disse: tem algo extraordinário acontecendo aqui. Disse: o que é que eu preciso fazer para que a minha vida seja salva da minha escuridade? E Paulo disse: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Naquele mesmo dia, naquela mesma noite, o carcereiro o levou para dentro da sua casa, e o texto é tão singelo, e diz: e lavando-lhe os vergões e as feridas, foi por Paulo batizado e por Silas, e os alimentou e os fortaleceu. De manhã cedo, as autoridades viram que tinham cometido um ato de arbitrariedade extrema e mandaram soltá-los. E Paulo agora faz uso do seu direito de cidadão romano e diz: olha, sem julgamento, de supetão nos prenderam sem saber o que acontecia, e agora querem nos soltar às escondidas? De modo algum, que eles venham pessoalmente nos libertar, porque nós somos cidadãos romanos e eles não podiam ter feito conosco como fizeram. Quando as autoridades souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram apavorados, porque aquilo poderia destituí-los das suas funções, aquele ato de arbitrariedade sem julgamento. Mas Paulo não apelou para nenhum tipo de instância, ele só queria firmar um conceito esse que ele veio a usar depois, até o fim da vida. Todas as vezes que a situação complicava-se quase até a morte, ele dizia: eu sou cidadão romano, tenho direito a um julgamento romano. Embora isso nunca o tenha poupado de antes levar muita pedrada, muita chicotada, muito fustigamento com vara e muitos sofrimentos. É aqui dessa cidade que esses episódios acontecem. Ele continua, prega e prossegue. E quando ele escreve aos Filipenses, ele já está preso outra vez, agora já preso em Roma. Ele deixa isso claro, se você ler aí a epístola dele aos Filipenses, como ele fala das suas cadeias em Cristo, que tinham animado a fé dos irmãos. Olha só como toda hora a relação é essa. Ele sofre, e os sofrimentos dele, ele usa para animar a fé dos irmãos, dizendo-lhes que importava, através de luta, perseverança, herdar o reino de Deus. E se tiver que passar por aí, passaremos, não retroagiremos, não voltaremos atrás por nenhuma circunstância. E ele diz: eu quero também lhes dizer que estar preso aqui está sendo muito bom. Ele diz para os irmãos aqui de Filipos, aonde ele estivera preso, a história do terremoto e tudo mais. Porque agora os soldados da guarda pretoriana, que estão me guardando, porque ele era um preso político especial, e era guardado por guardas da guarda pretoriana, quase todos eram guardas de elite, muitos deles filhos de senadores, alguns deles potencialmente tornar-se-iam senadores do império, gente de alta percepção, e cuidando dele em turnos de 6 horas de revezamento. Ele disse: esses guardinhas vêm para cá cuidar de mim e estão se convertendo. Não contem nada para ninguém. No fim da carta aos Filipenses, ele diz: meus irmãos, muitos da casa de César, o imperador, vos saúdam. Subversão pura. Como entraria ele ali? Como um príncipe? Ele só entraria como um prisioneiro. É como um prisioneiro que ele é plantado lá dentro para fazer uma subversão. O espírito da carta dele aos Filipenses é alegria. É um preso falando de alegria. Várias vezes na carta ele diz: alegrai-vos. Alegrai-vos sempre do Senhor. Outra vez eu vos digo: alegrai-vos. A alegria do Senhor é a nossa força. Portanto, não esmoreçam, sejam firmes. É escrevendo aos Filipenses que ele diz: eu espero que aí entre vocês todos sejam unidos de alma, tendo o mesmo pensamento, o mesmo coração, a mesma atitude, a mesma alegria, o mesmo espírito de serviço.
Mas é também escrevendo aos Filipenses que ele denuncia a presença dos judeus persecutórios, aos quais ele chama de cães. Uma palavra forte. Capítulo 3 de Filipenses, ele diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos falsos obreiros, acautelai-vos dos falsos apóstolos, que chegam aí ensinando outra coisa. O que vocês viram em mim, aprenderam em mim, isso praticai. Gente, é preciso estar com o coração completamente humilde, quebrado, esmagado, triturado diante de Deus, para dizer isso, sem nenhum espírito de jactância, nem de arrogância, dizer com a consciência de quem sabe que não está chamando ninguém para olhar para ele próprio. Ele só está dizendo: a única referência histórica que vocês têm de como o Evangelho não é para ser objeto de desistência nem de brincadeira é esse irmãozinho de vocês que sou eu. Olhem aqui para mim e vejam, se eu pude até aqui aguentar tudo isso, estou inteiro pregando o Evangelho. Eu sou uma subversão viva, uma alegria explosiva. Vocês com uma vida infinitamente mais organizada, com um cotidiano infinitamente mais administrado, que não tem que ir daqui nem para ali, e que tem apenas que manterem-se a si mesmos e as suas casas, vocês podem. Olhem para mim, o que vocês ouviram, o que vocês viram, o que vocês têm acompanhado em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Agora, é nesse espírito que ele diz aquela coisa linda aos Filipenses: tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, tornando-se em semelhança de homem, identificado como uma criatura humana, e como uma criatura humana se tornou servo de todos, até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Agora, não tinha nenhum império dando apoio a ele, nenhum marketing, nenhum recurso financeiro. Paulo nunca disse que sem dinheiro não dava para evangelizar. A única coisa que ele sabia era que sem poder do Espírito Santo não se ia a lugar nenhum. Sem amor não se caminharia para lugar nenhum. Sem coerência não existiria impacto nenhum de fé. Esses eram os tesouros. Esses tesouros não estão guardados em banco. Esse é o dunamis do Espírito. Esse é o poder que Jesus disse que daria lá em Jerusalém, quando disse: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder, de dunamis. E aí então sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. De modo, meus amigos, que eu olho para esse irmão, Paulo, com uma reverência extraordinária. Houve muitos homens depois de Paulo como Paulo, mas o único que eu conheci diante dos meus olhos, que era igualzinho a ele, foi o meu pai. E eu estou aqui para lhes dizer, meus amigos, que ou a gente recupera essa consciência, essa paixão, essa profundidade, esse âmago, ou então é melhor dizer bye-bye e ir adiante. Porque se o Evangelho não produzir em nós, não uma vontade masoquista, mas uma disposição corajosa, ele não produziu nada na gente ainda. Pelo que você reclama? Quais são as suas queixas?
Sinta-se patético em nome de Jesus. Sinta-se ridículo, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Sinta-se absolutamente, enfraquecidamente podre em nome de Jesus, para ver se alguma coisa rija nasce na gente ainda, nesses dias em que a tendência é o esmorecimento e é a morte total da fé. Como disse Jesus, porventura, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Eu comparo apenas os dias de 40 anos atrás, de 45 anos atrás, as expressões de fé que eu ainda vi com aquilo que se chama fé hoje, e já no meu coração digo, quão difícil é encontrar gente com fé entre nós. Eu encontro gente que aderiu a Jesus, aderiu aos evangélicos, aderiu à belezura romanticamente generosa do Sermão da Montanha, ou aderiu a essa gracinha da graça de Deus. Eu creio, sou de Jesus. E vai vivendo uma vida absolutamente sem compromisso, achando que o Evangelho é uma prerrogativa sua de criar conforme a adaptação do seu capricho e da sua preferência. Pois o que eu tenho a dizer a você é que não é assim, o Evangelho é só um. E o que Jesus disse é isto: a rocha é esta, sou eu. Aquele que cair, se jogar contra ela, se esmaga. E aquele que a desafiar e ela cair sobre ele, será reduzido a pó. Eu não tenho a alternativa de criar o meu Evangelho. Há um Evangelho só. E em nome de Jesus eu estou aqui como um bobinho, num friozinho bobinho, em Filipos, numa manhã confortabilíssima, com todo mundo mais do que agasalhado, pedindo a vocês em nome de Jesus, que por favor, eu vos apelo em nome de Jesus, tentem resgatar o que é significado do Evangelho verdadeiramente para a vida e para o coração, porque até aqui, minha gente, a gente vem brincando no circo das alegorias cristãs, sem espigão, sem Evangelho e sem paixão. Vamos orar todos juntos? Jesus, 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 Jesus de Paulo, Jesus da nuvem de testemunhas, Jesus do meu Pai, Jesus da minha vida, Jesus de tantos quantos, com o que tinham, com o que puderam, com o que sabiam, com o que conseguiam, buscaram trazer o Evangelho para dentro do coração, sem medo, sem titubeio, sem gestão particular de nada, porque entenderam que o Evangelho não é para nós, nós é que somos para o Evangelho. Que o Evangelho não é para ser objeto da nossa seleção agradável, da nossa caixinha de promessas. Nós é que temos que nos entregar à totalidade da promessa do Evangelho. Realiza no nosso coração o que palavra humana nenhuma pode realizar, e as minhas não conseguem nem de longe, mas eu peço que o Teu Espírito nos queime, nos arda, nos fira a ferro e fogo, e imprima o poder da consciência do Evangelho no nosso coração. É o que eu te peço por nós aqui e pelos milhares e milhões de outros que nos verão pela VMV-TV e por tantas outras mídias, que a mesma graça alcance a todos. É o que eu te rogo com todo o meu coração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E que Deus nos abençoe a todos.